Bom dia a todos. Abra comigo sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nesta manhã estudaremos apenas 2 versos, o versículo 17 e o versículo 18. Estudaremos acerca da oração de Paulo pelos Efésios, como foi adiantado pelo irmão Cristiano. Eu não vou terminar esse sermão hoje. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez. E sempre que estamos diante dela, Senhor, precisamos reconhecer a nossa incapacidade. Precisamos reconhecer, Senhor, que se não for a ação do Teu Espírito Santo agindo em nós, nós não podemos compreendê-la. Por isso, nesta manhã, nós suplicamos ao Senhor que fale aos nossos corações através da palavra, pela ação do Espírito Santo em nós. Nos ajude, Senhor, a perceber as verdades eternas que estão neste texto. Ó Pai, nos ajude como corpo de Cristo. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. No último sermão que eu preguei em Efésios, há 3 semanas atrás, nós vimos que Paulo agradeceu a Deus pelo que ele ouviu acerca dos irmãos daquela igreja. Nós já sabemos o que eles ouviram, que Paulo ouviu. Paulo ouviu acerca da fé que eles tinham em Cristo Jesus e do amor presente na vida daqueles irmãos. Após Paulo agradecer a Deus por esses fatos, a fé e o amor, Paulo passa a orar pela vida daqueles irmãos. Só que geralmente Paulo faz isso logo no início da sua carta. Quando Paulo escreveu aos irmãos de Colossos, por exemplo, ele se apresenta como o autor da carta. Ele coloca o nome do destinatário aos irmãos de Colossos. E logo em seguida Paulo ora e agradece a Deus pela vida desses irmãos. Porém, nesta epístola, Paulo faz diferente. Nessa epístola, Paulo vai render ação de graças e interceder por esses irmãos, após ele fazer uma das mais profundas exposições acerca dos propósitos eternos de Deus na obra da redenção. Após Paulo expor a obra da redenção realizada pela Santíssima Trindade, após dizer que na eternidade passada Deus nos elegeu, após dizer que fomos escolhidos, fomos chamados, que fomos adotados, após dizer que fomos redimidos pelo sangue de Cristo Jesus, e após dizer que fomos selados pelo Espírito Santo, e após dizer que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança, depois de dizer tudo isso, então Paulo agora agradece a Deus e ora por esta igreja. Nós já vimos que Paulo agradece a Deus porque Paulo sabe que esses irmãos foram alcançados por Deus, que eles são participantes dessa obra da redenção, eles foram alcançados. E agora Paulo vai orar. Paulo vai fazer pedidos a Deus em prol daqueles irmãos. Se eu pedisse para você agora, nesse exato momento, se levantar e orar pela igreja, o que será que você pediria? Qual seria o alvo da sua oração? E é muito importante entender o que Paulo vai pedir aqui, porque é exatamente isso que devemos pedir para nós. É exatamente isso que devemos pedir para essa igreja. É isso que você deve pedir para mim. E eu para vocês. Então eu quero tratar nessa manhã acerca da intercessão de Paulo pela igreja em Éfeso. Como eu disse, temos que prestar muita atenção para que venhamos a pedir as mesmas coisas. Vejamos então a intercessão de Paulo. A primeira questão a ser respondida, e essa questão ela parece ser boba e simples, mas ela não é.
Já vou adiantando para você não considerar essa pergunta boba e simples. A pergunta é, para quem Paulo ora? Agora você vai dizer, nossa, isso aí é fácil mesmo. Realmente, isso parece uma pergunta boba. Para Deus, Deus Pai. Mas preste atenção, como Paulo descreve Deus Pai aqui nesse texto. Para o glorioso Pai da glória. Paulo adjetiva a Deus, chamando-o de Pai glorioso, ou dependendo da sua versão, o Pai da glória, que é a melhor tradução. E certamente, meus irmãos, isso não é acidental, não é mera retórica paulina. Nós sabemos que todas as palavras foram inseridas sob supervisão do Espírito Santo, e todas elas possuem um propósito comunicativo nesta revelação. Paulo colocou propositadamente. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Mas qual é o propósito de Paulo ao chamar Deus de o Deus Pai da glória? Certamente, o propósito de Paulo é nos dizer que Deus é em si mesmo a origem e a incorporação de toda a glória. O propósito de Paulo é nos dizer que Deus é em si mesmo a origem e a incorporação de toda a glória. Por isso ele é o Pai da glória. Esse tipo de uso é mais comum do que podemos pensar. Encontramos isso em toda a Bíblia. Talvez na nossa leitura bíblica rápida, corriqueira, essas expressões ou esses usos que a Bíblia faz tenha passado despercebido. Mas são informações fundamentais e dignas de nota. Deixe-me dar alguns exemplos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Em Isaías 9:6, aquele famoso texto messiânico, proferido há mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Texto que aponta para o nascimento de Jesus. Esse texto nos diz assim, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o teu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte e Pai da Eternidade. Jesus é chamado de Pai da Eternidade. Na fábrica onde eu trabalhava, tem um testemunho de Jeová, e ele sempre brincava comigo, fazia umas pegadinhas e tal, e uma vez eu cheguei até ele e perguntei assim, quem é o Pai da eternidade? Ele respondeu, é Jeová. Ok, tá certo? Ele foi embora. Deixou a empilhadeira encostada em algum canto lá, fui lá e escrevi no espelho dele, Isaías 9:6. E deixei lá. Quando ele voltou, sentou, olhou no espelho, pegou o celular, procurou o texto, e eu só olhando a cena. De repente ele olha para trás, e eu dando risada, e ele todo embaraçado. Porque esse texto diz que Jesus é o Pai da eternidade. O que esse texto quer dizer? É que Jesus é em si mesmo a incorporação de toda a eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Ele é em si mesmo a incorporação de toda a eternidade. O mesmo ocorre em outros textos, como por exemplo, Tiago 1:7, onde Deus é descrito como Pai das luzes. Hebreus 12:9 também, onde é dito que Deus é Pai dos Espíritos. De forma que, no nosso texto, Paulo quer apenas salientar que Deus é a origem e a fonte de toda glória. Mas por que Paulo empregou esse adjetivo glorioso? Por quê? Resposta. Porque glória é a suma de todas as excelências, atributos e perfeições de Deus. Glória é a suma de todas as excelências, atributos e perfeições de Deus, ou seja, é a característica suprema de Deus, a sua própria glória. Esse adjetivo foi dado divinamente para Paulo, porque Paulo conheceu as insondáveis riquezas de Deus. As insondáveis riquezas da glória de Deus. E se você é um ouvinte atento, se tem anotado os sermões passados, você deve se lembrar que quando Paulo
descreveu a obra da redenção, começando com a obra do Pai, depois do Filho e do Espírito Santo, após apresentar as economias da Trindade, nessa transição de uma pessoa para outra, Paulo sempre exaltava a glória de Deus. Lá no versículo 6, após descrever o papel de Deus Pai na obra da redenção, ele encerra o versículo 6 dizendo que tudo foi feito para o louvor da gloriosa graça de Deus. Após tratar acerca do papel do Filho em redimir um povo para si, é dito que este povo foi redimido para o louvor da sua glória. O mesmo se repete quanto ao papel do Espírito Santo. Quando é dito que o Espírito Santo nos selou e passou a ser a nossa herança, a nossa garantia, o nosso penhor, Paulo termina dizendo, e tudo isso para louvor da sua glória. Glória é a suma de todas as excelências, atributos e perfeições de Deus. Mas ainda tem uma outra resposta a essa pergunta. Por que Paulo empregou este adjetivo? Porque Paulo chamou Deus de o Pai da glória. Porque Paulo queria nos ensinar que a obra da redenção é uma obra gloriosa. Tudo aquilo que nós aprendemos, do versículo 3 ao versículo 14, ou seja, a obra da redenção em todo o seu ápice, em todo o seu apogeu. Agora Paulo está olhando para Deus Pai, ele está orando a esse Deus Pai, dizendo, Ele é o Pai da glória, o Pai que realizou essa obra da redenção, essa obra gloriosa. E isso também é muito comum nos escritos bíblicos. Quando Deus é descrito como Deus misericordioso, logo em seguida a oração é, Senhor, tenha misericórdia de nós. Atente para os Salmos. Quando é dito que Deus é o Deus da paz, então alguém ora pedindo paz. Veja um exemplo em Romanos, capítulo 15, versículo 3, onde Paulo chama Deus de o Deus da esperança. E em seguida, adivinha qual é a oração que Paulo faz? Paulo pede por esperança. Diz assim em Romanos 15, versículo 13, que o Deus da esperança, guarde isso, o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Para quê? Para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Deus da esperança, Paulo ora e pede por esperança. Deus da glória, e agora Paulo vai pedir algo com relação a isso. Guarde essa informação. Porque o pedido de Paulo tem tudo a ver com a glória de Deus. Tem tudo a ver com o que nós aprendemos nos sermões anteriores. Corra os seus olhos para o versículo 18, rapidamente. E veja quão gloriosa é a oração de Paulo. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele chamou. Agora, sobrinho. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Seguindo então este padrão, após Deus ser descrito como o Deus da glória, o Pai da glória, Paulo ora para que os cristãos conheçam a esperança e a gloriosa herança de Deus. Ele é o Deus da glória. E agora Paulo vai pedir para os Efésios, em prol dos Efésios, para que Deus derrame neles, abra o entendimento deles, para que eles percebam a sua rica herança em Deus. Eu concluo esse ponto afirmando com toda certeza, que tudo quanto Deus faz é manifestação da sua glória. Sem sombra de dúvida. Esse é um corolário. Tudo que Deus faz é a manifestação da sua própria glória. No Salmo 19:1 é nos dito que os céus proclamam a glória de Deus. Também nos foi revelado por nosso Senhor Jesus Cristo em João 17, versículo 4, naquela famosa oração sacerdotal. Jesus disse que a obra que o Pai deu para o Filho foi realizada para a glória de Deus. Jesus viveu uma vida aqui para a glória do seu próprio Pai.
Por isso Jesus disse, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. A obra da redenção, ela não é somente sobre você, ela é sobre Deus Pai, é sobre a glória de Deus, porque tudo que Deus faz para a sua própria glória. Também aprendemos que o Filho glorificou a Deus com sua obra, mas também aprendemos que o Pai glorificou o Filho. João 17:1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique. Tudo é sobre a glória de Deus. Tudo que Deus faz é para a sua própria glória. Será que agora nós conseguimos absorver o último lema dos 5 solas da Reforma? Até cantamos aqui, né? Só lhe deu glória. É muito mais do que uma frase de efeito. Muito mais do que uma estampa numa camisa ou numa caneca. Só lhe deu glória é o único motivo para tudo que Deus faz. Inclusive nós. Como bem sabemos, o fim principal do homem é glorificar a Deus. Então, quando você orar, quando você estiver diante de Deus, falando com o seu Pai, não se esqueça, você está diante do Deus da glória. Não se esqueça de glorificá-lo em suas orações. Não se esqueça. Talvez, quando nos aproximamos de Deus para orar, só sabemos pedir, pedir e pedir e pedir. Há espaço para isso, Paulo está pedindo. Mas não devemos nos esquecer que estamos diante do Deus da glória. Então glorifique-o. Nunca se esqueça de pedir também para que Deus lhe ajude a viver aqui nessa terra para a glória dele. Bem, nós já sabemos a quem Paulo ora. Paulo ora ao Deus da glória. Agora veremos o que Paulo pede em sua oração. O que será que Paulo pede? Será que Paulo vai pedir bênçãos materiais, bênçãos financeiras, para que eles sejam livres da perseguição? O que será que Paulo vai pedir? Vejamos os pedidos de Paulo. Paulo ora para que o Pai conceda sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Isso está lá no versículo 17. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Veja o que Paulo está pedindo. Preste muita atenção no que Paulo está pedindo. E tudo que Paulo está pedindo aqui tem relação com o que nós já estudamos. Sabe aquelas verdades eternas e profundas que nós aprendemos nos sermões anteriores? Paulo está pedindo apenas para que eles tenham pleno conhecimento de Deus, para que os olhos deles sejam iluminados, que os corações sejam iluminados, a fim de que eles percebam a sua posição em Cristo. Percebam tudo o que aconteceu na obra da redenção, que começou na eternidade passada. É isso que Paulo está pedindo, que eles tenham sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Paulo pede ao Deus da glória que conceda à igreja o espírito de sabedoria e revelação. Deixe-me dizer algo a vocês acerca dessa palavra que aparece aí, a palavra espírito. Dependendo da sua versão, está em letra maiúscula, dependendo, está em letra minúscula. A NVI colocou em letra minúscula, mas eu sei que outras versões trabalham com letra maiúscula. E há uma dúvida acerca dessa palavra, acerca do real significado dessa palavra. Porque a palavra pneuma, de onde foi traduzida a palavra espírito, pode ser tanto espírito humano ou espírito demoníaco, como pode também ser Espírito Santo de Deus, se for escrito com letra maiúscula. O grande problema nosso é que o Novo Testamento, quando foi escrito em grego, o grego koiné, todo ele foi escrito em letra maiúscula. Então é difícil para nós identificar do que Paulo está tratando aqui. Será que ele está pedindo sabedoria para o Espírito Santo, ou será que ele está pedindo uma disposição mental? Bom, o que isso interfere? Quase nada. Se optarmos por Espírito com letra minúscula,
o texto significará que Paulo está pedindo para Deus conceder à igreja uma disposição mental para entenderem as verdades expostas até o presente texto. Se optarmos por essa tradução, então Paulo está pedindo para que Deus conceda àquela igreja uma disposição mental para que eles entendam as verdades contidas no parágrafo anterior. Se traduzirmos pneuma com letra maiúscula, o texto passa a significar que Paulo ora ao Deus da glória, pedindo que sejam iluminados pelo Espírito Santo de Deus para compreenderem as verdades expostas no presente capítulo. Essa segunda opção é a mais aceitável. É mais aceitável devido ao fato que compete ao Espírito Santo nos iluminar. Nós sabemos disso. E é exatamente isso que Paulo pede no versículo 18, por iluminação. Somado ao fato de que Paulo, desde o começo desta carta, vem dando ênfase na Santíssima Trindade. E nesse verso, Paulo menciona o Pai e o Filho, e seria estranho a omissão do Espírito Santo de Deus, visto que até aqui, Paulo nos mostrou que a obra da redenção é a obra da Santíssima Trindade. Faz mais sentido, quando olhamos para todo o contexto do capítulo, acreditar que se trata do Espírito Santo. Mas o que é que Paulo está pedindo? Paulo pede por sabedoria e revelação. Agora, não confunda a revelação com o suposto dom de revelação apregoado por aí nos arraiais evangélicos. Não tem nada a ver com essa cartomancia gospel. Tem nada a ver com essa tentativa de adivinhar o futuro alheio. Se eu perguntar aqui, se eu disser assim, Deus está me dizendo que alguém aqui está com problema no casamento, levanta a mão, vai levantar um monte. Se eu disser assim, Deus está me dizendo que alguém tem problema financeiro, ixi, não precisa levantar a mão não, tá? Não é isso. Preste atenção o que Paulo está pedindo. Paulo está pedindo por sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. O que é revelação? A ideia de revelação é a ideia de descortinar, de abrir os olhos. Paulo quer que estas verdades que ele expôs no parágrafo anterior, sobre a obra da redenção, sejam descortinadas diante dos olhos dos efésios. Porque Paulo sabe que assim que eles entenderem essas verdades profundas, a vida deles mudarão. Porque eles realmente descobrirão a sua real posição em Cristo. E passarão a viver de acordo com essa nova realidade. Paulo está pedindo, então, por uma crescente porção de sabedoria e pleno conhecimento de Deus. O que ele deseja, irmãos, é que os efésios sejam embebidos no profundo conhecimento das verdades que foram expostas no parágrafo anterior. Paulo suplica que, pela revelação do Evangelho, eles percebam a vontade de Deus para a sua vida. Vontade essa que os capacita em todo o tempo a usar da sabedoria para alcançar o mais elevado propósito para os seres humanos. A glória do Deus Trino. Paulo pede então para que eles percebam a sua real posição em Cristo. E assim vivam para a glória de Deus. Mas os pedidos de Paulo não param por aí. Paulo pede para que os olhos dos efésios sejam iluminados para que conheçam 3 realidades. Eu vou falar apenas 2 hoje. No próximo sermão vou falar ao próximo. Isso por falta de tempo. Versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Pare aí. Paulo ora então para que a igreja de Éfeso conheça a esperança para a qual eles foram chamados. E aqui nós completamos a famosa tríade paulina: fé, amor e esperança.
Na minha última exposição, nesta carta, tratamos acerca das evidências de uma eleição. Quais são as evidências de uma eleição? Fé e amor. Fé em Jesus Cristo e amor uns para com os outros. Agora Paulo toca no último ponto dessa tríade, a esperança. Entenda o raciocínio de Paulo aqui. Porque a nossa fé pode ser comprovada pelo amor que demonstramos pelos nossos irmãos. Podemos e devemos ter esperança. Ou seja, porque você foi alcançado pela graça de Deus. Porque a obra da redenção te alcançou, você tem esperança. Nós vivemos em tempos sombrios, onde a cada dia o mundo se afunda em desesperança completa. Temos visto cristãos sendo perseguidos. Estamos enfrentando uma pandemia que tem ceifado a vida de algumas pessoas, e muitas pessoas. Isso parece não ter fim. Parece que isso não vai acabar. Parece que não há esperança. E de fato, se você tem colocado a sua esperança no governo, nos médicos, na vacina, nas pessoas, então não há esperança para você mesmo. O que Paulo pede aqui é que os efésios conheçam a esperança para a qual foram chamados. Eles foram chamados para uma esperança. Como nós bem sabemos, no parágrafo anterior, aprendemos acerca da nossa posição em Cristo. Sabemos que somos um povo abençoado nas regiões celestiais em Cristo. Já sabemos que fomos predestinados, que fomos adotados, vocês podem até citar de cor, né? Tanto que eu falo, que fomos redimidos, que fomos selados, que fomos garantidos pelo Espírito Santo. Já sabemos de tudo isso. E alguém que entenda essa sua real posição em Cristo, jamais perderá a sua esperança. Jamais. Jamais deixará de colocar a sua esperança exclusivamente em Deus. E se existe um povo que deve ser cheio de esperança, esse é o povo de Deus. Será que você é alguém que tem depositado a sua esperança exclusivamente em Deus? Será que você tem depositado a sua esperança, talvez, nos seus recursos financeiros, no seu conhecimento, nas suas aptidões? Será que você tem colocado a sua esperança no governo japonês, talvez no governo brasileiro? Em quem você realmente tem colocado a sua esperança? Em você mesmo? Na força do seu braço? Fomos chamados para uma viva esperança. E a nossa esperança não é outra senão a esperança gloriosa que se encontra no Deus eterno. Paulo ora também para que os nossos olhos sejam iluminados, para que conheçamos as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Versículo 18 agora, ainda, né? Versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. A pergunta que precisa ser respondida nesse texto é: herança de quem? Herança de quem? Há um detalhe muito importante nesse texto, que pode passar despercebido também numa leitura corrida. Mas antes de responder essa questão, guarde essa questão aí na sua mente, escreva ela no seu caderno que nós vamos voltar daqui a pouco. Antes de responder essa questão, deixe-me falar acerca da herança. Essa palavra faz parte do vocabulário de Paulo neste presente capítulo. Não é a primeira vez que nós lemos ou ouvimos acerca da herança. Por exemplo, lá no versículo 14, aprendemos que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança, porque Ele é o nosso penhor. E como vimos antes, quando eu expus esse texto, o apóstolo Paulo não quer que percamos de vista que temos uma herança futura. Que como filhos de Deus passamos a ser co-herdeiros com Cristo. E que um dia receberemos toda a nossa gloriosa herança em Cristo. Paulo não quer que percamos isso de vista quando ele escreveu o versículo 14. Um dia veremos o nosso Cristo e o adoraremos de maneira perfeita e plena, pois seremos livres da presença do pecado.
quando o nosso Senhor Jesus Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, não somente no corpo, como também no seu caráter. Quando recebemos essa nossa herança, teremos comunhão eterna com Deus e uns com os outros de maneira perfeita. Essa é a sua maior herança. Sabe, irmãos, um dos grandes problemas da igreja moderna é que a igreja moderna se acomodou com os manjares do Egito. Talvez esse seja o seu problema. Você se acomodou com este mundo. Você se sente confortável aqui. Você já se esqueceu que você é um peregrino aqui. A nossa esperança não pode e não deve estar nessas coisas, nas coisas desse mundo. A nossa esperança não deve estar na herança que os nossos pais nos deixarão. A nossa herança está na gloriosa herança que foi dada por nosso Pai Celeste e que é garantida pelo Espírito Santo. Houve um tempo em que os cristãos enfatizaram demais essa gloriosa herança e sem sabedoria muitos até venderam, abandonaram o trabalho, famílias e amigos. Erraram, se deram mal. Hoje sinto que estamos no outro extremo. No outro extremo, porque nos apegamos aos frutos dessa terra, aos confortos dessa vida. Não se esqueça, você é um transeunte aqui. Você não é um habitante dessa terra. Você é um peregrino. A Bíblia nos diz para buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Será que não temos vivido buscando em primeiro lugar essas coisas e deixando o reino de Deus de lado? Será que não temos invertido as coisas? Será que nós temos agido nesse mundo como pessoas que possuem uma gloriosa herança? É fácil responder essa pergunta. Se em tudo que você faz, você não leva em conta a glória de Deus, então você ainda não entendeu a sua posição em Cristo. Você não sabe ou se esqueceu que você foi criado para a glória dele. Se esqueceu que você é um herdeiro de uma gloriosa herança que nos foi dada pelo Pai da glória. Nós somos participantes dessa gloriosa herança que temos em Cristo. Por isso, devemos viver para a glória de Deus Pai. Tudo que você tem hoje será destruído. Você não vai levar nada com você. No seu caixão, você vai levar apenas um par de roupas. E nem é você que vai escolher. E vai ficar aqui. Seu carro será um dia amassado. Sua casa será comida por cupins. Um dia a sua beleza se esvai. Um dia você enfrentará a sepultura. E isso passa, uma fração de segundos. Ontem eu tinha 15, já estou beirando 40. Logo chegarei aos 70. E um pouco mais, não estarei aqui. Essa é a nossa realidade. Por isso devemos depositar a nossa esperança no que é eterno. Irmãos, não ouça o canto da sereia. Não seja seduzido pelos prazeres deste mundo. Olhe para frente, avance rumo à pátria celestial. Vamos dar as mãos uns aos outros e vamos correr, batalhar para chegar nessa pátria celestial. Vamos correr nessa direção. Não seja atraído. Não ouça o canto da sereia. Feito toda essa digressão, deixe-me retornar à pergunta que levantei anteriormente. Herança? Mas herança de quem? Voltemos para o nosso texto mais uma vez. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Se no versículo 14, Paulo apontou para a nossa herança em Cristo, agora ele aponta para a herança de Deus nos santos. Como disse anteriormente, numa leitura rápida, corrida,
podemos deixar de perceber o pronome possessivo dele no texto. A herança não é nossa aqui. A herança é dele. A nossa herança já foi exposta no versículo 14. Agora Paulo fala da herança dele, de Deus. Atente para o versículo 11. Corra os teus olhos para o versículo 11. Aqui eu vou usar outra versão, porque a NVI escolheu outra palavra no processo de tradução. E se você consultar outras versões, como a NAA, a ARA, ou se consultar a Bíblia no original, vai descobrir que Paulo usou a palavra clero aqui, e no nosso texto, Paulo usa uma variante desse texto, que significa herança. Mas a NVI escolheu outra palavra. Vejamos então o versículo 11 na ARA. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Quem é que foi feita herança aqui de Deus? Nós, os crentes, fomos feitos herança dele, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É-nos dito que fomos feitos herança de Deus. Isso é algo surpreendente. Por um lado, fomos ensinados que temos uma gloriosa herança em Cristo. E por outro lado, somos ensinados que nós somos a herança de Deus em Cristo. O que nós podemos aprender com essa verdade? Primeiro, que temos uma elevada posição em Cristo. Temos uma elevada posição em Cristo. Será que você conseguiu perceber qual é a sua posição em Cristo? Fomos abençoados nas regiões celestiais. Vou repetir de novo, fomos predestinados, adotados, redimidos, selados, temos garantia da salvação. E como se não bastasse, descobrimos que nós somos a herança. Não é herança qualquer não, é a herança gloriosa de Deus. É isso que você é. Você é a herança gloriosa de Deus. Aprendemos também que somos preciosos aos olhos de Deus. Paulo ora para que você compreenda quão precioso você é. Quão precioso você é. Aprendemos também que essa herança, ela é gloriosa. O mundo nos considera como escórias da sociedade. Sempre foi assim. Sempre. Somos zombados, fazem chacotas com a gente, se referem a nós de maneira jocosa. Karl Marx dizia que a religião é o ópio do povo. O mundo sempre nos tratará dessa forma. Mas não se preocupe, não dê ouvidos, porque você é a herança gloriosa dele. Essa é a sua posição. Em Cristo você é a herança gloriosa dele. E ponto final. Aprendemos que somos a gloriosa herança de Deus. Agora, talvez, até aqui, você começou a se achar a última bolacha do pacote, né? Ah, é? Vira para o seu irmão do lado e diga, você, não, brincadeira, não faça isso não. Talvez você começou a se achar, eu sou tudo isso, eu sou bom mesmo. Mas nós aprendemos aqui que nós somos a gloriosa herança de Deus, não por nossos méritos, mas por causa de Cristo. E aqui é onde o nosso orgulho é esmagado. Pois sem Cristo, somos culpados, condenados, inimigos de Deus, merecedores da ira divina. Com Cristo, passamos a ser filhos de Deus e sua gloriosa herança. Eu sei que muitos pregadores têm enfatizado o valor do homem de maneira blasfema, através de mensagens de autoajuda. Muitos pastores parecem coach, dizendo que o homem é bom, que ele é a joia rara de Deus, e que o mundo gira em torno do homem, até mesmo Deus. Que o homem pode tirar a caneta das mãos de Deus e escrever o seu destino. Mas isso tudo é um falso evangelho. É um evangelho anátema. Esse tipo de mensagem só serve para nutrir jactância no coração dos ouvintes. O verdadeiro evangelho, ele destrói esse orgulho.
ele destrói esse orgulho. Então não se sinta o último pacote da bolacha. Você só é o que é por causa de Cristo. Se Cristo for removido da sua vida, não há esperança. Não há glória nenhuma em você. Você continuará sendo miserável pecador, inimigo de Deus, merecedor do inferno. Se você quer se orgulhar, se orgulhe nele. Mas por que Deus nos tornou a sua herança? Essa é uma outra pergunta que me veio à mente quando eu li esse texto pela primeira vez. Porque geralmente herança é algo bom, não é verdade? Algo esperado, a não ser que a sua herança seja dívida, né? Seu pai vai deixar um monte de dívida. Mas geralmente a herança é algo esperado. Geralmente recebemos altas quantias em dinheiro, imóveis, veículos e coisas valiosas. A questão é, por que nós? Por que nós somos a herança dele? Nós que somos seres humanos podres, somos rebeldes, somos condenados, somos impuros. Nós que fomos considerados por Deus como seus inimigos. Porque Deus nos considerou a sua herança. O que Deus, entre parênteses, ganha com isso? A resposta, para a surpresa de 0 pessoas, é a sua própria glória. A sua própria glória. Quando o Espírito Santo agiu em nós, quando fomos regenerados, algo surpreendente aconteceu neste momento. O que aconteceu? Fomos feitos à imagem e semelhança de Jesus. Esse foi o propósito da eleição. Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Está aqui o propósito da sua eleição. Fomos eleitos, predestinados, para sermos conforme a imagem e semelhança de Jesus. Consegue perceber porque somos a gloriosa herança do Senhor? Só somos gloriosa herança do Senhor porque refletimos a imagem de Cristo. E quando a imagem de Cristo é refletida em nós, Deus é glorificado. No fim, desemboca na glória de Deus. Talvez você esteja um pouco preocupado, pois hoje, apesar de todo o seu esforço para viver uma vida santa na presença do Senhor, você sabe que ainda falta muito a ser melhorado em sua vida. E isso é verdade tanto para você quanto para mim. Enquanto estivermos nessa terra, estaremos num processo contínuo de transformação. Nós estamos sendo transformados à imagem de Jesus. Perceba esta realidade em 2 Coríntios 3,18. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Estamos num processo de transformação. O nosso alvo é Cristo. Ele é nosso alvo. E todos nós estamos nesse processo com glória cada vez maior. Mas como nós somos transformados? De que forma nós somos transformados? A resposta, para surpresa de 0 pessoas também, é por meio da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele está trabalhando em nós por meio da palavra. Volta lá para o versículo 17. Veja a oração de Paulo. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. No pleno conhecimento dele. Como que eu faço para conhecer a Deus? Não é através de uma experiência mística. Você conhece Deus através da palavra. Deus disponibilizou 3 ferramentas indispensáveis para trabalhar em nossa transformação. Essas ferramentas são conhecidas como meios de graça. Já estão careca de ouvir isso, né? Esses meios de graça são indispensáveis para a vida da igreja. É tudo que nós precisamos para
essa transformação. Nós encontramos nesse texto os 3 meios de graça: a oração, a palavra e os santos, a comunhão com os santos. Através desses meios de graça, o Espírito Santo nos transformará em glória cada vez maior. Eu tenho certeza que a negligência em um desses meios de graça gerará em você um distanciamento, um esfriamento espiritual. Se afaste da palavra de Deus, da oração e da comunhão com os santos. Se afaste. Você sabe o que vai acontecer. Logo você vai esfriar. Logo você estará amando as coisas desse mundo. Isso é muito rápido. Diante destas verdades, qual tem sido a sua posição ou a sua postura com relação aos meios de graça? Oração, palavra, comunhão com os santos. Será que a sua sede por crescer no conhecimento de Jesus tem aumentado a cada dia? Ou será que tem diminuído? Olha a sua vida há uns anos atrás, quando você conheceu a Cristo, quando você era apaixonado pela palavra, quando você procurava pessoas o tempo inteiro para ouvir da palavra. Quando você não faltava um culto sequer. Porque você queria estar lá, ouvir a palavra. Será que o seu amor pela palavra aumentou ou diminuiu nos últimos tempos? Quando você avalia a sua vida hoje, em comparação com o seu passado não muito distante, como você se percebe com relação à sua vida de oração? Será que hoje você tem buscado a Deus a todo instante? Ou você é daquele tipo que só ora para comer, quando você lembra ainda, né? Quando você se lembra ou quando você é lembrado pelo seu filho ou pela sua filha. Papai, não vai orar não? Ah, é verdade. Será que você tem negligenciado esse privilégio de falar com o seu pai? Olha o privilégio que nós temos. Nós podemos falar com o nosso pai. Podemos chamar Deus de pai. Será que temos negligenciado esse privilégio? E quanto à comunhão com o corpo de Cristo? Será que a sua prioridade está com o corpo de Cristo? É de fato prioridade para você? Ou estar no corpo de Cristo é a segunda opção? Se não der para fazer uma coisa melhor, eu vou para a igreja. Estarei com os irmãos. Agora, olhando para a sua vida hoje, comparando ela com o passado não muito distante, será que você hoje tem se envolvido em relacionamentos de discipulado dentro desse corpo? Você tem se envolvido em relacionamento discipulado dentro desse corpo? Ou será que a sua vida cristã se restringe apenas a um encontro semanal para o culto público no domingo? Isso é quando você vem. Será que estar com o corpo unidos num dia para culto público é a tua prioridade? Será que você entende esse privilégio? Se você tem falhado em um desses pontos, então você tem desprezado os meios de graça que o Senhor usa para nos transformar. E posso lhe dizer claramente que você está menosprezando o Senhor, porque está menosprezando os meios de graça que Ele providenciou para o seu próprio crescimento. Se esse é o seu caso, posso lhe garantir com toda certeza, mas com toda certeza que você se encontra hoje fraco, e se não estiver no relacionamento profundo com o mundo, você já está flertando com ele, e logo você dará a mão ao mundo. Se você, ao avaliar a sua vida, se você perceber que tem negligenciado estes meios de graça, então se arrependa. Peça ajuda à comunidade. É para isso que serve a igreja. Tenho batido nessa tecla com várias pessoas, nos grupos também. Nós não podemos lutar contra os nossos pecados sozinhos. Você não é o Rambo.
Você acha que você vai vencer essa batalha sozinho? Você não é o Rambo. Você vai sair todo furado. A vida cristã é feita para ser vivida em comunidade. Eu preciso de vocês me ajudando nas minhas dificuldades. Eu preciso de vocês. Sou ser humano, sou fraco, sou falho. Assim como vocês precisam uns dos outros. Lembra qual era a evidência de uma eleição? Amor um para com os outros. Um para com os outros. O meu pedido a Deus é que o Senhor nos ajude a entender essas verdades. Eu peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso glorioso Pai, que Ele dê a esta igreja o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, através da sua santa palavra. Também oro para que os nossos olhos e os nossos corações sejam iluminados pelo Espírito Santo, para que conheçamos a esperança para a qual Ele nos chamou, para que não nos esqueçamos que somos a gloriosa herança dEle em Cristo. Vamos orar. Curva sua cabeça.